17 horas e 52 minutos. Estamos iniciando mais um Pampa Debate com um time aqui que, olha, nós temos normalmente time de categoria aqui, mas hoje está aqui a seleção brasileira, hein? Poxa, começar lá para o Fábio Medina Osório. Fazia tempo que não vinha o programa. Uma honra. Paulo Guedes. Poxa. Doutor Carlos Roberto Schwartz, mano. Tudo bem, Carlinhos? Tudo bem. Cláudio Lamáquia, nosso eterno presidente do AB Nacional, que falta fazer esse homem lá. Eduardo Lima Veiga, nosso eterno procurador de justiça. Muito obrigado. Paulo Guedes é porque o Paulo Sérgio estava falando com o Paulo Guedes agora há pouco no telefone e comentou o asfalto. Foi exatamente isso. Para te não ficar triste também, nosso eterno procurador de justiça, Fabiano Dallazem. E o glorioso, nosso líder da extrema-direita no programa, Luiz Pereira Lima, que está cada vez mais parecido com o Brossard, hein? Pois é, se o Brossard estivesse lá no Superano, nada disso tinha acontecido. Já começou. Nada disso aconteceu. O Brossard foi daqueles que apoiou a Revolução e depois virou coxo, hein? Ele, o Ulisses Guimarães, Carlos Lacerda e tantos outros aí, né? Que time ele está citando, hein? Hein? Que padrão de gente está Tu citando, viu? hein? Mas abandonaram a Revolução depois. E assim estamos iniciando o Pampa Debate, falando para todo o estado, pelas nossas geradoras de televisão, são 4, nossas 107 retransmissoras, e para o planeta, pelo YouTube, Face, Twitter e no site tvpampa.com.br. Nos siga também no Instagram, @PampaDebates. Mas agora nós vamos anunciar o primeiro quadro aqui no Pampa Debates. Quem anuncia é o nosso apresentador israelense, o doutor Carlos Roberto Schwartz. Quem é que eu tenho que apresentar? Ah, sim, agora. Agora que tu enxergou ela. A doutora, não, ela sempre está presente na minha mente. A doutora Lídia Longinotti vai abordar sobre o Instituto Kaplan em Oncologia. Isso. Perfeito. Olá, eu sou Lídia Longinotti, médica oncologista. Qual a diferença de tumores malignos e benignos? Essa é uma pergunta frequente no consultório. Tumor benigno é quando as células se multiplicam e ficam localizadas numa região do corpo. Já o tumor maligno, também conhecido como câncer, é quando as células se multiplicam de forma desordenada e têm a tendência de invadir e se espalhar para os outros órgãos. Muitos tumores benignos são inofensivos e não se tornam malignos. Outros tumores benignos podem se transformar em câncer, como, por exemplo, os pólipos do intestino grosso. Por isso, é muito importante fazer prevenção do câncer com consultas médicas e exames regularmente. A Vinhos do Mundo tem sempre aquele vinho que combina com você, com seu estilo e ocasião. São mais de 1000 rótulos importados e nacionais para quem ama descobrir o mundo dos vinhos. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo e aproveite as ofertas da semana. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Lípio César, ali do lado da Nilo Peçanha, 203, e na Getúlio Vargas, 1135. E o Guapo Restaurante, hein? Oferece gastronomia regional contemporânea, cardápio com o melhor da culinária gaúcha, ingredientes e receitas que revisitam memórias afetivas. Está ali no bairro Praia de Belas, em frente ao Parque Marinha do Brasil, no Blue Trital e Milênio. A Borges 3120 é o local onde você encontra o nosso Guapo Restaurante. O restaurante é aberto ao público do café da manhã até o jantar, com excelentes espaços e cardápios para atender eventos corporativos e sociais. O estacionamento só R$10 até 2 horas. Contato pelo telefone 999-33-2403. Guapo Gastronomia espera por você todos os dias das 7 da manhã até as 11 da noite. E vem aí a Fena Soja 2022. Já começou, né? Está começando hoje, a maior feira multissetorial do Rio Grande do Sul. A partir de hoje até o dia 8 de maio, em Santa Rosa, são mais de 250 mil visitantes esperados e R$1 bilhão em negócios. E esta edição recebe ainda grandes shows como Gustavo Lima, Lucas Luco e o DJ Pedro Sampaio. Visite Santa Rosa, na região noroeste do Rio Grande, a terra conhecida como berço nacional da soja. É também o berço nacional da Xuxa, está me lembrando aqui o Cláudio Lamáquia. Estou sempre atento. Obrigado, Cláudio. Nasceu lá, né? O Tafarel também, né? Fena Soja 2022, nós somos evolução. Semana que vem estarei lá e no dia 7 o Messias lá estará. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República.
Mas antes de mais nada, nós vamos ao nosso VT da Unimed Porto Alegre. Quantas coisas você faz pela força do hábito e que gostaria de mudar? Que tal um exercício pela manhã? Um tempo para cozinhar algo diferente? Concluir aquele livro que há tempos está na cabeceira. Transformações têm seu ritmo próprio. Mas todas começam com um passinho, por menor que seja. Uma escolha, uma mudança. Um pouco todos os dias. Quando notar, virou um mês. Esse é um convite para você. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Disso. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua em prol da proteção, saúde e valorização dos médicos, através da defesa política, jurídica, contábil, ofertas e serviços totalmente especializados. Associe-se ao Simers e tenha qualificadas facilidades em sua vida profissional e pessoal. Ligue o 30 37 37 37. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Vamos saudar o nosso gaúcho aqui, portanto, nos abandonou, foi para Brasília, virou ministro em Brasília, hoje tem um grande escritório de advocacia que atende nacionalmente, o nosso glorioso Fábio Medina Osório. Conheci o Fábio Medina Osório quando era colega de vocês, no Ministério Público, né? 12 anos, né? Depois foi para a iniciativa privada. Muito obrigado, Paulo. Uma honra estar aqui no teu programa, ladeado por grandes amigos aqui, que eu tenho prazer de reencontrar, né? Dalazen, ex-procurador-geral de Justiça, o Eduardo Lima Veiga, ex-procurador-geral de Justiça, o Lamáquia, ex-presidente da OAB, são amigos antigos, e os médicos aqui presentes, líderes da comunidade médica do Rio Grande do Sul, do Brasil, que eu quero homenagear na pessoa do meu querido pai, José Silveira Osório, que esteve de aniversário ontem, 90 anos de idade. Junto comigo. Você também. É. Parabéns, Paulo. Meu pai, aliás, escolhemos certa data, né? 27 de abril. 27 de abril, grande data. Então, dois grandes aniversariantes aí, Paulo Sérgio. Gilmar Veloz também, 27. Gilmar Veloz e meu pai casado com uma grande mulher também, Ivone Medina Osório aí, que ele está junto já há quase 60 anos, casamento, né? Casamentos hoje em dia não duram tanto tempo, né? Eu já estou há 20 quase com a minha mulher. Mas vamos começar logo, vamos entrar nesse baile, mas vamos entrar, é um fandango, vamos entrar de facão na mão, né, o Luiz Pereira Lima? Não adianta tergiversar aí. A decisão, nós não tínhamos falado, né, a decisão do Supremo em punir aí, condenar por 8 anos e 9 meses Daniel Silveira, tirar os seus direitos políticos. O presidente Bolsonaro praticaram uma graça, que é um direito do presidente da República, né, beneficiando o Daniel Silveira, né, e agora todo mundo esperando as reações aí do Supremo, que parece que está navegando tranquilo, está examinando bem a questão para tomar a sua decisão. Achei que vinha uma retaliação imediata. Mas eu quero te ouvir, Luiz, porque aqui temos dois médicos, então vamos começar pelos médicos. Eu, como leigo no assunto, eu só posso fazer uma análise a respeito do tamanho da pena. Olhando o tamanho da pena do crime que ele cometeu, recebe 8 anos e 9 meses em regime fechado. Vai para a prisão por ter dito todas as diatribes do mundo. Pode ter dito tudo. Agora, se mata, se estupra, se faz e acontece, mata jovem de 20 anos, vai para a cadeia ali 1 minuto e já está solto. Então, como é que a população não pode julgar dizendo o seguinte: será que isso não é um excesso, não tem uma condição emocional de raiva dos ministros? De raiva, de ódio à pessoa dele? A pessoa, acho pior do que isso, a pessoa dele. Mas para um Supremo que legisla, trata se nós temos ou não que nos vacinar, como se de imunizantes soubesse algo. Trata de saúde, nomeia cargos do Executivo. Nomeia, sim, porque o Supremo é que nomeia cargos do Executivo. Vide o chefe da Polícia Federal, que diz, esse não pode. Se esse não pode, sendo uma prerrogativa do presidente da República, imagina, nós somos 220 milhões de pessoas, ele vai negando, até chegar ao cargo que ele quer, ele, Supremo, quer. Foi o que ele disse.
que ele também, de questões de economia, ele também julga. Pode vender ou não vender estatais. E outras miudezas. Vou ouvir o Carlinhos para depois vamos botar na roda aí depois os nossos juristas. Eu, como médico, faço as minhas palavras iguais a do Luiz. Nós estamos aqui, Luiz, com um engenheiro e 4 advogados. Só nós dois somos médicos. Mas, Paulo, antes de qualquer coisa, eu queria te cumprimentar por 3 motivos. Em primeiro lugar, da fantástica e reconhecida audiência desse programa. Onde eu vou, eu te vi no programa e converso sobre o programa. 2, pelo aniversário de ontem. E 3, pelo recebimento da comenda a Porto do Sol a semana passada. Certamente, se eu estivesse em Porto Alegre, eu ia te dar um abraço apertado. O Paulo é o primeiro engenheiro, Luiz, que se tornou um grande e reconhecido jornalista. Como é que pode, né? Desde o começo ele escolheu a profissão errada, não. Um dos maiores jornalistas, ele é engenheiro, não. Obrigado, Carlinhos. Isso, Paulo. Mas não está na pauta. O que está na pauta aqui, o nosso baile começou ali. Não, mas olha aqui, eu não costumo dizer o seguinte, a bancada, mas hoje é uma bancada que eu me sinto extremamente lisonjeado. Eu posso falar alguma coisa de saúde, de medicina, mas meter com os senhores que estão aqui, eu não vou dar. Não, a questão de ser todos nós. Eu não sou jurista, eles são juristas, mas nós temos a ideia do que aconteceu. Eu passo. Não, eu concordo com que a pena foi exagerada, não é isso? E Luiz, esquecesse ainda do pagamento que ele tinha que fazer, de não sei quantos mil de multa. Então a pena foi... Mas o dinheiro não é pouco importante numa circunstância como essa. Imaginasse o indivíduo 8 anos e 9 meses condenado por esse tipo de coisa que ele diz. Isso tendo o que está escrito em imunidade, sobre quaisquer. Parece que o português nós entendemos muito bem, né? Mas eu vou passar a bola, Luizinho, eu vou passar a bola para os juristas. Eu quero começar lá com o ministro Fábio Medina Osório, que, aliás, quem foi que te cedeu no Ministério da Justiça? No Ministério da Advocacia Geral da União foi a Grace Mendonça. Foi ele que substituiu? Ela, foi ela. Bom, André Mendonça não foi contigo, já foi com o Bolsonaro? André Mendonça foi meu corregedor geral, na época da minha gestão. Perfeito. Depois um grande ministro. Então, tu fosse ministro, já teve dos 3 lados do balcão, teve no Ministério Público, na advocacia e também no Executivo. Sem dúvida. Então, eu gostaria de ouvir a tua avaliação, com toda essa experiência que tu carregas, de 3 balcões aí diferentes, essa decisão do Supremo. Olha, Paulo, eu achei e a do decisão, Bolsonaro, inclusive. A do Bolsonaro também. Eu achei a decisão do Supremo, primeiro, uma decisão arbitrária, porque desproporcional à pena, feriu o devido processo legal desde o início. A prisão em flagrante foi criticada por muitos juristas, penalistas, enfim. Uma decisão em flagrante com decisão judicial decretando flagrante, eu nunca vi isso antes. Depois, o devido processo legal não foi observado também durante o julgamento. A própria aplicação da Lei de Segurança Nacional, depois criando de forma eclética com a lei superveniente, que surgiu ao mesmo tempo a própria controvérsia sobre a incidência em si da Lei de Segurança Nacional, independentemente do surgimento de lei posterior, eu entendo que é altamente polêmico, porque a incitação à violência, a ameaça em si, isso não deveria gerar abalo à segurança nacional, creio que é um crime comum, e também não deveria esvaziar a imunidade parlamentar, porque abrindo um precedente que abre o Supremo Tribunal Federal, tudo pode configurar agressão à segurança nacional, quer dizer, inclusive para cerceamento à liberdade de expressão e para perseguição contra pessoas de um modo geral, que criticam governantes ou autoridades públicas. Então, cria uma desproporção na pena aplicável. A Lei de Segurança Nacional é fruto de um entulho autoritário e legislação que exacerba esse tipo de apenamento, mesmo a legislação posterior, tem que ser aplicada com muita cautela para crimes efetivamente graves. Depois, na aplicação do devido processo legal
esse caso gerou uma perplexidade na medida em que o próprio ministro ameaçado, o relator, julgou a pessoa que o ameaçou. Isso também aconteceu com outro ministro, no caso o ministro Fachin, que também foi concretamente ameaçado. Eu não defendo os atos do deputado. Acho que ele deveria ter sido julgado pela própria Câmara, preservando, no caso, a competência privativa da Câmara. A primeira oportunidade histórica em que o Supremo Tribunal Federal quebra imunidade parlamentar por atos e palavras. Atos e palavras existem para manifestar... Pela primeira vez isso aconteceu? Pela primeira vez na história. Então, o Supremo Tribunal Federal quebrou a imunidade parlamentar e, portanto, esse é um processo que enseja efetivamente a concessão do indulto. O indulto individual existe justamente para corrigir erros judiciários, abusos de poder. E o decreto do indulto foi formatado de acordo com a jurisprudência do Supremo na ADI, que julgou o decreto de indulto do ex-presidente Temer. E onde se disse que não era necessário o trânsito em julgado, em primeiro lugar, e não era possível criar crimes implícitos na Constituição para proibir o indulto, porque foi atacado o indulto sob o pretexto do desvio de finalidade do Temer. E aí, hoje, eu vejo o ministro Alexandre de Moraes dizendo que é necessário o trânsito em julgado e é possível o desvio de finalidade do indulto para criar um novo crime que possa ensejar a proibição do indulto. Então, o Supremo vai ter que reescrever casuisticamente uma nova jurisprudência para julgar o desvio de finalidade do Bolsonaro. Isso é absurdo. Eu quero ouvir o nosso Fabiano Dalazen, que foi procurador-geral, hoje é subprocurador, mas que tem uma posição um pouco contraditória ao que até agora os dois leigos em justiça, duas especialidades médicas, mas o Fabiano e eu quero até para botar para depois ouvir o Eduardo e o nosso Cláudio Lamac. Paulo, bom retornar aqui. Onde é que está a discordância no que ele disse? Bom retornar aqui, cumprimentar aqui a todos os companheiros de debate. Em primeiro lugar, eu discordo já no começo, porque me parece que as declarações, numa análise jurídica, as declarações do deputado não estão acobertadas por uma imunidade. O que ele teve foi uma agressão, foi uma declaração criminosa. E quem tem que dizer, em primeiro lugar, o que é crime, de forma geral, é a lei, o legislador. E quem tem que dizer o que é crime, no caso concreto, é o juiz. E, no caso, o judiciário disse que é crime. O presidente da República, embora tenha a prerrogativa e a competência para indultar, ou para indultar, que o telespectador entenda, indultar é a concessão genérica de perdão de pena, como no final do ano, por política penitenciária, se indultam milhares e milhares com a redução de pena, e a graça é individual, para uma pessoa, por uma razão ou outra. Agora, a prerrogativa é dele, sim, e mesmo sendo uma prerrogativa discricionária, todos os atos administrativos, ainda que discricionários, estão sujeitos a uma sindicabilidade da existência real do motivo e da vinculação desse motivo ao interesse público. Nenhum administrador pode, sob o manto da discricionariedade, fazer aquilo que ele quer. Ele precisa fazer aquilo que está dentro do parâmetro legal, constitucional e vinculado àquilo que ele coloca. E me parece que esse indulto não veio para proteger liberdade de expressão quando o legislador diz que tem crime, o judiciário diz que tem crime, ele não pode dizer que não tem crime. Não é para corrigir isso. Ele pode, por um motivo pessoal, uma circunstância específica, indultar, sim, a pena. Retirar a pena é prerrogativa dele. O que se usou? A liberdade de expressão. Me parece que não tem nada de liberdade de expressão e eu não teria dúvida. Não teria dúvida. Teria que analisar o caso concreto mais profundamente. Mas na análise do que eu vejo hoje, de que o decreto foge, que há um desvio de finalidade nesse decreto de indulto. O que eu acho, Paulo, que teve? Teve sim uma jogada nesse debate polarizado e grave que o país enfrenta hoje, politicamente bastante inteligente por parte do presidente, que se coloca nessa posição. E para também colocar no debate o que eu acho que vai acontecer, Paulo. Sabe? Tu diz o que o Supremo não teve uma reação tão imediata. Eu acho que nessa ponderação, e volto a te dizer, não discordo de uma só das suas colocações, doutor Luiz, eu acho que a pena foi realmente excessiva, dada a proporcionalidade com outros crimes. Talvez a pena colocada pelo ministro André Mendonça fosse mais proporcional e não tivesse dado todo
essa repercussão. Eu acho que eles vão manter a condenação, vão manter o indulto, mas vão retirar parte do indulto, caçando os direitos políticos, e ele não vai poder concorrer. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Eu pergunto se pode isso. Cláudio Lamáquia, vamos. Bom, primeiro, né, Paulo, cumprimentando novamente todos os debatedores que aqui estão. Esse tema é um tema que dá, sem dúvida nenhuma, vários e vários programas, vários e vários Pampas Debates. Vamos fazer mais. Sem dúvida. E até porque nós teremos, na minha avaliação, muitas emoções aí pela frente nos próximos capítulos dessa novela, que já virou uma novela isso, com alguns ares aí, inclusive, de torcidas organizadas dos dois lados. Eu vou tentar... na própria mídia. Exato. Não, e principalmente na mídia, né, Paulo? Porque hoje nós temos grupos de comunicação de um lado, grupos de comunicação do outro e alguns poucos grupos de comunicação que são isentos e que tratam do tema dos dois lados. Aqui estou num deles e eu acho que isso é muito bom a gente ter isso no Rio Grande do Sul e poder reconhecer. Bom, vou tentar, sim, Paulo, usar um pouquinho da capacidade de síntese que normalmente advogado não tem, né? Mas para tentar explicar para aquele que está nos assistindo, porque é difícil, as pessoas estão nos questionando muito sobre tudo isso. O primeiro ponto, por que um deputado é julgado pelo Supremo Tribunal Federal pelo que disse? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que o que ele disse, que estava coberto dentro das expressões dele, pelas manifestações que teve, aqui não estou defendendo as manifestações, estou fazendo, e a gente tem que fazer esse reparo, estou fazendo apenas uma digressão do que aconteceu, seria uma ameaça. Este foi o ponto, assim, sendo bem simples na colocação. Foi uma ameaça e, portanto, não estaria acobertado pelo artigo 53 da Constituição Federal, que daria a imunidade ao parlamentar. Esse é o ponto que o Supremo acabou julgando. A decisão do Supremo com relação à dosimetria da pena, absolutamente, na minha visão, inaceitável, porque é uma pena que foge de qualquer parâmetro. Temos ali algumas outras situações que são específicas e reais, ou seja, há descumprimento, inclusive, do devido processo legal, com cerceamento de defesa ao advogado, em determinadas circunstâncias, começando pelo fato de que o advogado foi impedido de entrar no Supremo Tribunal Federal para acompanhar o seu julgamento. Vejam bem. O réu. O advogado fez o réu. Não. O advogado entrou. O advogado não. O réu foi impedido de entrar no Supremo Tribunal Federal para acompanhar o seu julgamento. Chego lá, Paulo. Depois nós temos o advogado sendo condenado, ele, advogado, a pessoa do advogado, sendo condenada a uma multa. Não é o cliente. Ele, advogado, sendo condenado a uma multa porque teria recorrido. Aí nós já temos também um descumprimento ao próprio artigo 133 da Constituição Federal. O advogado é indispensável de administração da justiça e a sua função também o é. E, portanto, estava sendo ele tolhido, e nós temos o descumprimento também do artigo 5º da Constituição Federal, que é exatamente o pleno e amplo direito de defesa que esta pessoa teria. A partir dali se criou exatamente tudo isso que nós estamos vendo hoje, e o presidente da República, na minha avaliação, usando do seu poder discricionário, o presidente da República emite o decreto de graça, ou indulto individual, como se queira, e, a partir de então, isenta por completo, dá um perdão para a pena que foi aplicada neste julgamento. A partir disto, eu acho que nós teríamos aqui que realmente diminuir a temperatura, e o Brasil precisa disso, e os poderes têm que ter esta inteligência neste momento. Espero que o Supremo Tribunal Federal também o tenha, porque a temperatura, efetivamente, ela está muito alta. Temperança, equilíbrio, serenidade, é tudo que nós precisamos agora no Brasil. Boa noite a todos os que nos assistem. Aqui todos os nossos elogios, eu vou me permitir saudar toda a mesa aqui na pessoa do Fábio Medina Osório, que além de tudo isso que tu já disseste dele, de tudo que ele já fez ao longo da vida, promotor brilhante, advogado brilhante, ministro de Estado, a maior honraria dele foi ter me substituído na 2ª Promotoria de Uruguaiana. Ele me sucedeu lá. E, assim, e deu um brilho completamente diferente. Imagina. O que era opaco
passou a ser brilhante. Não, né? Então, foi assim, ó, é o grande, Esforcei pra a chegar grande até os coisa na pés. carreira dele foi ter me sucedido na promotoria de Uruguaiana. Ó, eu tenho me preocupado um pouco com esse assunto, até porque é o assunto do momento, né? E eu vou procurar ser o mais técnico possível sobre isso, tá? Eu vou tentar ser claro e não ser prolixo, como o Cláudio já recomendou. Ele foi denunciado por crimes... cheguei a me assustar, pensei com que crimes... ia me Não, contar. não, foi, né? Também recomendou. Cheguei a levar um susto aqui. Mas assim, ó, bastante simples, né? ele foi denunciado por crimes da antiga Lei de Segurança Nacional, que é de 83. Durante o processo, essa lei foi revogada. Bom, o que o Supremo fez, então? Eu tenho aqui uma descrição de tipo, quando você muda a lei, porque assim, não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia combinação legal. Eu tenho que saber antecipadamente o crime pelo qual eu vou ser julgado. Né? E ele sabia qual era, mas esses crimes deixaram de existir. Sumiram do direito. Não existem mais esses crimes. Então o Supremo usou a seguinte expressão, ó. Isso aqui é a decisão final deles, eu não tenho os votos dos ministros, tentei até hoje de tarde, até agora não achei, mas eu vou dizer para vocês as dificuldades que eu tenho com o resultado do julgamento. Ele diz assim, ó, considerada a continuidade normativo típica em relação ao artigo tal. Então o que eles estão dizendo assim? Olha, aquela descrição que tinha ali antes continua valendo agora porque ela é igual. Porque ela tem que ser igual. Então, foi revogada a lei, mas a lei nova tem agora. E ela foi mudada, né, se colocou no Código Penal crimes contra as instituições democráticas. Ele originalmente foi denunciado e condenado pelo seguinte crime: tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União dos Estados. Então, é tentar impedir. Não precisa impedir, mas eu emprego violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes. Esse artigo, eles dizem que é a mesma coisa que tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. O tipo que sucede, ou o crime que sucede o outro, a meu juízo, é completamente diferente. Uma coisa é eu tentar impedir o livre exercício de qualquer dos poderes, com tentar, com emprego de violência, abolir o Estado. Então, assim, quando eu faço, eu tenho que tentar abolir o Estado Democrático de Direito. E mais do que abolir, neste desejo de abolir o Estado Democrático, eu tenho que impedir efetivamente ou restringir o exercício de qualquer dos poderes. Então, a pergunta que fica é assim, ó, houve restrição do exercício de qualquer coisa? Não. Ele pode... Não, eu posso até dizer que com as palavras dele, porque ele citou... Mas ele restringiu qualquer coisa, mas... Ele tendia, ou tentava, e daí a pergunta do delegado da Polícia Federal, e ele respondeu, não, eu sou a favor do Estado Democrático de Direito, eu sou contra o golpe. Quando ele foi ouvido, ele diz isso. Ora, ele nunca se pode extrair de nada dele que ele tentou abolir o Estado Democrático de Direito. Esse é o primeiro ponto, que foi o primeiro crime pelo qual ele foi denunciado, que é o antigo 18.2, que foi esse aqui, que o Supremo entende que continua no artigo atual 359L do Código Penal. Extinguiram a Lei de Segurança Nacional, mas ela continua na cabeça do juiz a funcionar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu tenho uma dificuldade grande, e eu vou ler aqui o trecho, eu vou ler o pedaço da denúncia que ele vem, é porque a denúncia fala que ele... Eu tenho aqui, deixa eu me achar aqui, eu não vou me perder nos meus pentagramas. A denúncia fala... Não, eu tenho me interessado pelo assunto. Ela diz lá pelas tantas, usou nos dias tais e tais, né, com o fim de favorecer interesse próprio, de agressões verbais e graves ameaças contra ministros que irão examinar o inquérito instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Ora, esta é a acusação de que ele usou de violência, de grave ameaça contra ministros que vão examinar qual inquérito? O dele. O dele. Essa é a acusação. E o artigo 344, que é no qual ele acaba condenado, diz o seguinte: usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou juízo arbitral. Então, se eu ameaço o juiz, isso se chama coação no curso do processo. Muito bem. A denúncia diz que ele constrangeu, mediante palavras, seja o que for, os ministros que o julgaram. E a suspeição?
aí eu ainda vou conferir isso aqui, mas pelo que eu entendi até agora, colhendo informações assim, o advogado suscitou a suspeição dos ministros. Eu ouvi. Suscitou. E por isso foi multado, por excesso de defesa. Daí a multa. E o Zanin, hein? Daí a Teve multa. excesso Bom, de defesa ou não? Então, assim, ó, absolutamente legal. eu tenho dificuldades enormes de entender como é que nós chegamos aqui. Eu não vi os votos ainda. Imagino que os votos talvez possam trazer alguma substância que consiga, sabe, nos dar algum alento, nos dizer alguma coisa. Mas eu confesso a vocês que isso aqui assim, causa só perplexidade o que aconteceu naquele julgamento. Assim, ó, mas qual é a solução? Eu não sei qual é a solução. Eu não tenho solução. Aliás, eu saberia se não tivesse sido criado este monstro que é o inquérito do fim do mundo e que nós vamos continuar assistindo esse Que, tipo de aliás, o desmanche. inquérito do fim do mundo é a expressão utilizada pelo Marco Aurélio, ex-ministro do Supremo. A Unicred valoriza a sua busca por um estilo de vida com mais segurança, prosperidade e cooperativismo. Ajudamos os cooperados a encontrar soluções para os desafios financeiros de suas trajetórias. E é por isso que conectamos produtos e serviços que oferecem uma experiência única. Escolha a instituição que valoriza você. Escolha Unicred. Sabia que o SESI oferece uma solução que integra nutrição, saúde mental, fisioterapia, atividade física e segurança do trabalho, meu caro Schwartzman? Pois participe do SESI Saúde Total, uma solução 100% gratuita, um olhar integral sobre a gestão da segurança e saúde dos trabalhadores. Escreva já a sua empresa no edital em www.cesrs.org.br/saúde total. Ninguém mora em um estado ou num país. Na verdade, todos nós, o Omar Novo aqui nos ligando aqui, viu? O Omar Novo aqui, eu vou atender, né? Ex-ministro a gente tem que atender. Tem um colega lá no Ministério, né? O Fábio Medina Osório. Bota no vídeo aí, Omar, aí, que tem um cara que quer te ver aqui, tem com saudade. Não te vê a horas, olha lá, ó. Nós estamos ao vivo aqui no programa. Novak. Aqui. E aí, amigo, tudo bom? Abraço. Ele está lá em Brasília. Olha aqui, ó. Nós, dois ex-procuradores gerais, o doutor Luiz Pera Lima, e está aqui o doutor Paulo Guedes. Temos a satisfação de recebê-lo aqui no programa. Vem que time está aqui, hein? Luiz. Depois a gente liga, tá, Omar? Ô, Luiz. Mas fica assistindo. Na verdade, todo mundo mora, meu caro Paulo Guedes, em algum município onde a vida acontece, onde você estuda, trabalha e convive. Por isso mesmo, gestores municipais são tão importantes. São eles que têm o compromisso de zelar pela tua rua, pelo teu bairro e pela tua comunidade. Quando precisam de mais força para negociar ou cobrar dos governos estadual e federal, por exemplo, eles se unem em associações, e de associações em federações de associações. Aí está a nossa FAMURS, Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Tudo isso só tem um motivo: melhorar a tua vida. FAMURS, quem defende o município, defende você. Gestão do presidente Eduardo Bonotto. Cláudio Lamáquia tinha pedido a palavra aqui. Cláudio, com assistência aqui especial, olha aqui, ó. E aí, ministro, tudo bom? Ao vivo, hein? Bom, mas agora, seguindo aquela avaliação que eu estava aqui tentando fazer para ser didática, né, para que o telespectador possa compreender, nós passamos para o segundo ponto. E o segundo ponto que eu acho que define tudo isso é o seguinte: este processo todo, ele começou mal, absolutamente equivocado. Porque se os ministros do Supremo tivessem reconhecido a imunidade parlamentar, conforme o artigo 53 da Constituição Federal, nada disso teria acontecido. Este é um ponto. O outro e aí é que eu faço a crítica mais contundente, a responsabilidade dos parlamentares, dos deputados federais, da Câmara dos Deputados. Porque a Câmara dos Deputados, ao abrir mão da sua prerrogativa parlamentar, da prerrogativa da Câmara de dizer: não, Supremo, quem vai julgar o deputado somos nós, por decoro, nada disto teria acontecido. E nós teríamos efetivamente uma situação hoje que ele estaria sendo julgado pela Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal não estaria ele julgando esse caso. Então, aí é um ponto central de todo este processo. E a Câmara dos Deputados, eu digo isso com todo respeito a todos os deputados, ela tem que assumir esta responsabilidade, porque abriu uma brecha, inclusive, para casos futuros. Depois, Paulo, se nós tivermos tempo, acho que vamos nos efeitos secundários da pena, se ele está ou não inelegível. Vou voltar para o Fábio Medina Osório. Olha, concordo com essas reflexões que o Lamáquia alinhavou aqui e realmente a imunidade é
a imunidade tem esse alcance. Eu lembro das brigas históricas entre o Jader Barbalho e o Antônio Carlos Magalhães no Senado. Ambos se ameaçavam reciprocamente. E ali se entendia que a imunidade alcançava os senadores. Eu lembro aqui de algumas brigas históricas entre ministros do Supremo Tribunal Federal, até recentes, em que houve trocas de ameaças entre os ministros. Nós temos recordação disso. Em plenário, à luz da câmera da televisão, a televisão filmando tudo. E nem por isso se considerou que havia crime cometido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, de repente, as palavras e as ofensas desse parlamentar em relação a esses ministros do Supremo foram enquadradas violentamente na Lei de Segurança Nacional, ao ponto de entender... Que já não existe mais. Que já não existe mais, Foi mas botada foi atrás. substituída, se criou essa monstruosidade jurídica, que foi muito bem descrita aqui pelo Eduardo Veiga, que tem realmente profundidade jurídica, para condená-lo como se tivesse abalado a estrutura do Estado Democrático de Direito. Será que essas ofensas efetivamente abalaram a estrutura do Estado Democrático de Direito ou simplesmente ofenderam a honra de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e eles estão, na verdade, utilizando o instrumento da lei para punir ofensa contra a honra, que, na verdade, é um ilícito de menor potencial ofensivo. E aí está sob a carapuça da segurança nacional e do Estado Democrático de Direito, utilizando, na verdade, para mascarar um ilícito de menor potencial ofensivo. Então, é isso, o que foi descrito aqui. A imunidade parlamentar não só foi esvaziada pela Câmara, que permitiu essa utilização indevida do ilícito de ameaça para castigar um parlamentar. Ele utilizou mal as palavras e as ofensas para atingir indevidamente a honra de ministros? Utilizou. Deveria ter sido cassado na Comissão de Constituição e Justiça por falta de decoro? Deveria, mas é uma competência privativa da Câmara. Agora, mesmo que houvesse o esvaziamento dessa imunidade, isso caracterizaria, no máximo, crime de menor potencial ofensivo, crime de ameaça, que se resolveria num outro foro, não como abalo do Estado Democrático de Direito. Jamais caracterizaria crime enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Fábio, me permite? Pois não. Até para que as pessoas entendam, né? Se a Câmara tivesse, ela, utilizado da sua prerrogativa, e se os deputados tivessem efetivamente julgado ele por falta de decoro, ele estaria respondendo não mais no foro privilegiado do Supremo Tribunal Federal e estaria respondendo no primeiro grau. Nada dessa Não, cedeu. mas quem seria vítima? Não existe na nossa vida. Não, mas por isso que eu digo, começou tudo mal. Não, Então isso começou mal esse processo. O detalhe é o seguinte, a direito, vítima teria aí duas vítimas concretas do ilícito de ameaça. A vítima seria o ministro Alexandre de Moraes, a outra vítima seria o ministro Fachin. Duas pessoas concretas como vítimas, não o Estado Democrático de Direito. As pessoas seriam vítimas, seriam roladas como vítimas, o valor da palavra delas é a palavra da vítima, rolaria testemunhas e um juiz imparcial julgaria esse ilícito criminal. Por isso o inquérito do fim do mundo. Esse ilícito criminal, esse inquérito do fim do mundo não é esse o inquérito. Agora, só um outro reparo para finalizar minha breve intervenção. Mas esse não é filhote do inquérito do fim do mundo? Não é outro inquérito. Mas olha, um detalhe, eu quero só O fazer Marco um Aurélio reparo. disse exatamente É com isso. base, não, filhote, eu tenho a impressão, até para que eu me ilustre, eu tenho a impressão assim... Ele é um inquérito que parecido. Não, mas com base naquele inquérito do fim do mundo, em que o Supremo se arvorou de investigador universal, ele foi Nas fakes. aí abrindo o Nas filhote. fakes. Ele me parece que ele é um inquérito paralelo. mas tem a Ele denúncia teve um do outro MP, parecer. tem a denúncia Mas eu crime quero... tipificado. Mas né? tem uma denúncia do Que é, MP. Então, ele teve um outro parecer do a partir PGR. da fala dele. E aí abriram, a partir da Procuradoria-Geral da República, a partir da representação da denúncia da Procuradoria-Geral da República, se abriu a ação penal. Mas tem e ação essa ação penal. penal que foi julgada. Não tem vício de Agora, origem. um detalhe importante aqui para nossa reflexão é o seguinte: o indulto individual
tanto quanto coletivo, mas o individual em maior extensão, ele existe para corrigir. Isso a ministra Rosa Weber já disse em voto, o ministro Alexandre de Moraes já disse no acórdão. Ele existe para corrigir o erro judiciário. E quem define o que é erro judiciário subjetivamente, discricionariamente, é o presidente da República. Agora, o paralelo que nós já traçamos com a extradição também, poder discricionário, é do presidente da República. Quando o presidente Lula resolveu não extraditar o Batiste, o Supremo Tribunal Federal foi lá e reconheceu a decisão condenatória da justiça italiana e disse: pode extraditar porque a justiça italiana julgou corretamente e aplicou o devido processo legal. Justiça democrática. E mandou, pode extraditar o Batiste. O presidente Lula, discricionariamente, entendeu que o Batiste era inocente. E não extraditou o Batiste. Ele pode, é diferente, não tem é nada a diferente, ver. é o poder discricionário. Eu não estou comparando o Lula, Batiste. O Lula é outra conversa. Ele pode. Ele estava ironizando. Pois é, mas aí o que se diz é o seguinte. Pois é, mas foi feita muita crítica e disse o seguinte: olha, o Lula está contrariando a decisão do STF. Não estava exercendo poder discricionário. Mas não houve quando toda essa coisa. O Bolsonaro está indultando, o Bolsonaro não está contrariando decisão condenatória do STF. Me permite... Ele está exercendo o poder de indulto. E ele, se ele não fundamentar para dizer, que a decisão judicial está errada, inclusive aí ele incorre em desvio de poder. Perfeito. Nós vamos deixar ponto final. Eu já sei que o Eduardo quer falar aí sobre o indulto pela graça aí do Bolsonaro para o Daniel Silveira, que foi aplaudido pela bolha bolsonarista, né? Pela tropa de choque do Bolsonaro. Gostou muito do que ele fez. Aliás, ele já devia ter feito isso lá quando indicou o diretor da Polícia Federal, que ele acabou. Parecia até tosa de porco, muito grito e pouca lã. Mas eu até não sei se foi só a bolha, Paulo, que gostou, hein? Vendo a sociedade assim, tomando lado dessa vez, hein? Primeiramente, sim. Mas lá atrás, quando o Supremo impediu que ele indicasse o delegado da Polícia Federal como diretor, e ele acabou gritando, acabou cedendo. Ele não tinha o que fazer, mas foi mais uma decisão errada do Supremo, claro, que fez uma ingerência na administração pública. Perfeito. Pão de mel, folhado doce, mignons, biscoitos Zezé são um sucesso com toda a família. Vá até o supermercado mais próximo e garanta os seus. Biscoitos Zezé, a marca que mais cresce na preferência e lembrança dos gaúchos. Claudinho Lamáquia não esquece, não é o Claudinho que está aqui, é o Claudinho Filho. Está na lembrança dos gaúchos, da gurizada também, né? Está na pesquisa de marcas de quem decide. E chegou a hora de sorrir para a vida. Olha o que a Uniodonto preparou para todos nós. Transformar o limão em limonada. Essa é a grande sacada. Perder o ônibus na parada, ir a pé e encontrar a amada. A vida é um presente, mas ela dá rasteiras. Seguir forte em frente são as vitórias verdadeiras. Sacode a poeira, segue o aviso. A felicidade vem num sorriso. Uniodonto Porto Alegre, sorria pra vida. Sorriso hoje é meu, vou sorrir pro Fábio Dinossauro que volta ao programa aí. Fiquei muito feliz com a tua volta, viu? Uma honra nossa. Não, para todos nós. Uniodonto, sorria para a vida. A IESA BMW convida você para o mundo BMW híbrido. Faça como Carlos Roberto Schwartzman, adquira o seu BMW híbrido. Aproveite os planos de financiamento dos modelos X5, X3, 330, com taxas reduzidas e bônus exclusivos do seu BMW usado. Consulte um dos nossos executivos de vendas na IESA BMW ou acesse o site www.iesabmw.com.br. E vamos agora com Gimo Qualidade Comprovada e cartórios de protesto do Rio Grande do Sul ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Gimo Antibac. Produtos Gimo. Qualidade comprovada. Cartórios de protesto. O jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Estar bem informado nunca foi tão importante. Há 20 anos, o Jornal do Sul traz ao leitor jornalismo de qualidade, independência editorial, opinião e prestação de serviços. Baixe o aplicativo grátis e cadastre-se para receber a newsletter do Jornal do Sul no seu WhatsApp ou mesmo no seu e-mail.
E o Sicoob Crédito Capital completou 21 anos, são 12 agências em Porto Alegre, estamos fazendo de uma central, falando de uma central, além de estar presente em municípios do Paraná e de São Paulo. A cooperativa financeira fechou 2021 com o melhor resultado da sua história e já soma mais de 250 mil cooperados. E você também pode fazer parte deste mundo. É só procurar uma das agências do Sicoob Crédito Capital ou abrir sua conta pelo app. Vem para o Sicoob, faça parte também do mundo cooperativo através do Sicoob. E chegou a hora de se proteger contra a gripe, viu, doutor Luiz Pereira Lima? Já está disponível na Panvel, Gil Motins, que é para te vacinar lá, viu? A vacina tetravalente contra H3N2 e demais variantes do vírus influenza. Baixe o aplicativo com o QR Code que está aqui na sua tela e garanta a sua. São mais de 78 unidades da Panvel com amplo horário de atendimento, porque vacina contra a gripe é na Panvel. Panvel, bem você, você bem. O Eduardo Lima Veiga já tinha pedido a palavra aí para falar da graça e até tinha outra contestação aí para fazer. Eu não me lembro, e tentei procurar por aí, quando se utilizou de graça em alguma outra oportunidade no Brasil. Nos Estados Unidos, eu vi, o Barack Obama concedeu 1.200 graças nos Estados Unidos. Tá? E o recorde é um pouco depois descontados da Segunda Guerra, 2.900 graças concedidas pelo presidente americano. Todos concederam graças. E a do Nixon, a mais importante foi a do Nixon. Agora eu vou chegar lá. Muito bem. O Richard Nixon passou 8 meses sendo processado no Congresso, visando o impeachment dele. Se disse barbaridades, ele renuncia. Ele renuncia, sucedido pelo Gerald Ford, que não era o vice dele. O vice dele era o Spiro Agnew, que renunciou uns 2 meses antes do Nixon, também por denúncias de corrupção, mas vinculados a um fato anterior ao mandato. E o Gerald Ford é o escolhido, o presidente escolhe, e as 2 casas do Congresso aceitam a indicação do presidente, e ele passa a ser vice-presidente se aprovado pelas casas. O Gerald Ford, eu disse, foi o primeiro ato dele. Indicação de que presidente? Não, o presidente, o próprio presidente indica o seu vice e as casas, as 2 casas do Congresso, indicou o Gerald Ford, que era o comandante da minoria, né? Tá? Também do partido, líder da minoria, Partido Republicano. Bom, o Nixon renuncia dia 9 de agosto e no dia 8 de setembro do mesmo ano, o Gerald Ford concede o perdão ao Nixon. No que interessa, porque ele faz um trolló meio comprido aqui, mas ele diz assim, aqui, e em razão disso, eu, Gerald Ford, presidente dos Estados Unidos, com base nos poderes de perdão que me foram conferidos pelo artigo 2º, seção 2 da Constituição, tenho dado, e aqui, presentemente, dou um integral, livre e absoluto perdão em favor de Richard Nixon, por todas as ofensas contra os Estados Unidos que ele, Richard Nixon, tenha cometido, ou possa ter cometido, ou possa ter tomado parte durante o período em que ele foi presidente, de 20 de janeiro de 69 a 9 de agosto de 74. O que eu quero dizer com isso para vocês? A nossa Constituição foi copiada da Constituição dos Estados Unidos. O Rui Barbosa falou e disse assim, eu vou copiar tudo que eu posso e vou fazer um país aqui. Então, esses aqui, são os pais da nossa graça, do nosso indulto, do nosso... seja lá o que for. E eles vêm praticando isso não porque eu vou corrigir um erro judiciário, é por um critério absoluto de oportunidade e... agora me faltou. Não, mas não é só. De oportunidade e conveniência. Obrigado. Administrativista é isso. De oportunidade e conveniência do presidente da República. O Gerald Ford aqui foi assim, eu não vou passar governando com um presidente sendo processado. Não vai acontecer outra coisa. Eu tenho 2 anos para governar o país e vou ficar aqui assistindo o presidente. Eu não vou passar por isso. Está perdoado. Seja lá pelo que for. Simplesmente porque se tudo aquilo... E quando a Constituição diz assim, compete privativamente ao presidente da República, conceder, indulto, agravo, privativamente, é só ele. Não pode ser privativamente, desde que eu, Supremo, ache que está certo. Se eu acho que está errado, não. Se é privativo, é só dele. Então, assim, a gente diz muito em direito que o Supremo é o último a errar. Ele tem a prerrogativa de ser o último a errar. Mas não pode ser em tudo. Tem coisas que o Supremo Tribunal Federal não pode entrar no mérito decisório. Fabiano Dalazen.
Estamos no ponto. Quer fazer o ponto final? Já Então, hoje eu fui um... 5 contra 1 e eu não falo, eu seguro o meu. Não precisa, me caça a palavra. Quando eu vi a bancada, eu disse, eu vou ficar quieto porque eu não tenho nada a falar. Mas eu fico pensando, não é isso que eu quero falar como ponto final. Luiz, como nós somos felizes? Os senhores sabem que os médicos se dividem em 2 grandes tipos, os clínicos e os cirurgiões. Nós que somos cirurgiões, as nossas dúvidas todas estão na ponta do bisturi, nos pontos, e no máximo nós vamos discutir à luz do microscópio para resolver o problema. Então eu fico impressionado, eu acho que se eu fosse presidente da República, eu indicaria os 4 para o Supremo. Vocês foram altamente convincentes, na minha opinião. Eu indicaria... Certamente teríamos outro Supremo. E talvez melhor. Mas, Paulo, eu posso continuar o ponto final? Eu só posso falar da saúde, Luiz, aqui, eu tenho que ficar quieto. No dia 19 agora de abril, as Santas Casas não atenderam os pacientes do SUS e houve um protesto. Chega de silêncio. Isso eu acho uma coisa importantíssima. O Brasil tem 1.824 Santas Casas, hospitais filantrópicos, 315 já fecharam nos últimos 10 anos. Os senhores sabem há quantos anos não existe o reajuste do SUS? Desde 1996, que o nosso querido ministro Adib Jatene fez um reajuste. Então, nós estamos todo esse tempo, então as Santas Casas estão numa situação quase falimentar, com uma dívida de 22 bilhões. Eu fico pensando que talvez nós pudéssemos dirigir esforços maiores das mentes de maior saber do país, principalmente para a saúde, o Cláudio é membro da mesa diretora da Santa educação, eu sei, mas o Cláudio participa muito dessa situação e eu acho que justamente ele está lá para ter uma influência nesse sentido. 2 importantes advogados. E tem outra coisa assim, Paulo, que também é uma situação muito ruim, é a situação do IP. Que já estão havendo protestos na frente do IP, o IP há 10 anos que não tem reajustes, e aí uma dívida fantástica só para a Santa Casa é de 44 milhões. O provedor diz o seguinte, nosso querido provedor Alfredo Engler, se é bom para o paciente, é bom para a Santa Casa. Está ruim para os 2. Perfeito. Muito ruim para os 2. Luiz Pereira Lima, vamos de médico para médico agora. Eu acho que o direito, de uma maneira geral, devia aprender um pouco mais, me perdoem a petulância, de português. O que é imunidade? Imagina se eu engulo aqui um copo de vírus, inalo um copo de vírus. Se eu sou imune a esse agente infectante, não acontece nada comigo. Então, se um deputado ele é imune, ponto. Não existe mais sequência de palavras. Parem de conversa. Não significa impune, não significa impune. Por quaisquer. Quaisquer, não. Significa impune. Quaisquer. Não há direito absoluto. Imune, Essa é a diferença. Essa é a diferença. Aí o indivíduo fica falando em graça e graça e graça. O que é graça? Graça parcial? A senhora está parcialmente grávida, viu? A senhora não está totalmente grávida. É só uma parcialidade. É parte da pena. Essa é a diferença também. De modo que é muito difícil para o leigo poder entender esta... Daria um bom advogado, para nós. Eu já estou pensando até em comprar esse passe lá para o escritório. Pois, além do mais... conversar depois. E veja agora, só que o direito tem uma posso. inveja grande da medicina também, sabe por quê, Galinhos? Eles agora no habeas, eu tenho aprendido, porque eu tenho visto aí essas coisas. O paciente, mas que paciente? Mas que paciente? Ele não é paciente. Ele não é paciente ou doente, que chega a pedir pacientemente uma melhora do seu estado. Aquele não. Aquele não é. Ele está desesperado, ele não está paciente, ele está impaciente. Buscando justiça. Para ele, pelo menos. De modo que isso aí enseja essa discussão que não para, e que, se é prerrogativa, se é discricionário, se é ato privativo do presidente da República, ponto. Terminou o assunto. Aí começa. Ah, mas se tivesse... Não, então diga assim, é ato privativo desde que... Mas não tem o desde que. É isso. Fabiano Dalazen. Bom, contrato ele é bom. Vou tentar fazer um ponto final aqui, já que no meio de 5 aqui, mas eu mantenho minha opinião muito clara. Esse deputado não foi condenado por uma verborragia dele. Foi condenado porque ameaçou ministros do Supremo, ameaçou uma instituição democrática
e merecia ser condenado, porque imunidade, primeiro que ela não é absoluta e segundo que ela não significa impunidade. O que garantiu a impunidade dele agora foi um decreto, no meu modo de ver, que nada teve de jurídico, mas sim de uma jogada política eleitoral bem feita, pode ter sido, vamos ver, as urnas vão dizer, mas um decreto que tem um desvio claro de finalidade a garantir a impunidade de um deputado que incita a invasão e a agressão a ministros que representam a mais alta corte, que pode gostar deles ou não, do Poder Judiciário brasileiro. Mas eles não podem julgar o cara. Então, eles são as vítimas, mas não podem julgar. O Supremo é a vítima, a administração pública é a vítima, as instituições democráticas são as vítimas, não eles pessoalmente. Ele não foi julgado por calúnia, é que tem os membros de... Não foi julgado por calúnia, não foi julgado por uma ofensa pessoal. Quando um deputado federal, membro de um parlamento, diz que a população tem que invadir o Supremo, tem que retirar, tem que agredir os ministros, isso é um atentado por parte daquela instituição Supremo Tribunal Federal. E, portanto, não há uma imunidade que o garanta dos crimes que ele venha a cometer. É a mesma coisa de... Agora, as maiores barbaridades contra o presidente da República, foi dito na CPI, pode. Mas o presidente da República... As maiores barbaridades e ameaças ao presidente da República. Foi chamado de genocida pra cima. Aí pode. Aí nós vamos discutir a CPI. Mas não é a CPI. O mesmo presidente da República representou 10 ou 12 inquéritos com base na mesma lei de segurança nacional. Agora, só para dizer... E vejam, eu tinha 5, agora é 6 contra 1, né? Porque até agora... É só minha opinião. E a minha opinião é meramente de uma análise que posso estar equivocada jurídica. Volto a dizer que aí há sim crime, que aí não se aplica a imunidade, porque ela não serve para essa circunstância de incitar a agressão e a invasão a uma instituição democrática, e que o decreto, na verdade, está dentro da prerrogativa do presidente, concordo, está dentro da prerrogativa, mas que o ato discricionário tem que estar vinculado ao interesse público. Fábio Medinozoli, seu ponto final. Eu quero elogiar a posição do Dallazen, que é sempre muito bem fundamentada e é brilhante, da qual eu discordo respeitosamente, e dizer que o Veiga trouxe aqui para a nossa reflexão também uma posição muito bem fundamentada sobre o mérito do indulto de forma mais abrangente, que é realmente a cultura do direito norte-americano, do qual realmente nós nos inspiramos para a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, sob a égide das lições de Rui Barbosa, e efetivamente esses institutos consagrados aí, o perdão presidencial, tanto da perspectiva do indulto coletivo quanto individual, tem essa dimensão do direito norte-americano. E, efetivamente, nós temos que entender, como disse também acertadamente o Eduardo Veiga, que nem sempre a última palavra é do judiciário. Eu, aliás, me manifestei na época em que era advogado-geral da União, quando o Congresso fez uma monstruosidade jurídica e manteve o impeachment da presidente Dilma Rousseff e, ao mesmo tempo, também promoveu a manutenção dos seus direitos políticos, um recorte que, pela unanimidade dos juristas brasileiros, se considerou uma monstruosidade jurídica. Eu escrevi um artigo dizendo que, sim, era realmente esdrúxulo do ponto de vista jurídico, porém, era a última palavra do Congresso Nacional. E o Supremo Tribunal Federal jamais poderia remexer o mérito daquele ato que tinha natureza jurisdicional e pertencia privativamente ao Congresso Nacional. Mais um exemplo de ato privativo do Congresso Nacional que não era a última palavra do Poder Judiciário, e sim do Congresso Nacional. Assim, nós temos vários exemplos de atos que pertencem à última palavra, no caso, ou ao Poder Executivo, como é a entrega da extradição, como foi com o Batiste, última palavra do Presidente da República, o indulto, a última palavra do Presidente da República, ou o julgamento, como foi feito com a Dilma Rousseff no impeachment, a última palavra do Congresso Nacional. E, aliás, na época, o PT foi muito contundente com a teoria do golpe de Estado em relação ao que aconteceu com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União, propagando
no âmbito internacional que houve um golpe de Estado pelas instituições brasileiras. Atacou a democracia brasileira com um discurso em âmbito internacional, como se o Brasil não vivesse uma democracia e tivesse cometido um golpe de Estado. Isso, por acaso, era atacar as instituições democráticas? Isso significava um discurso de ataque às instituições democráticas? E, por acaso, ao Estado de Direito? Isso incitava, isso era um ataque ao Estado Democrático de Direito no Brasil? Isso incitava violência contra as instituições no Brasil? Porque, de um certo modo, mostrava para a população que nós não vivíamos mais uma democracia e incitava a população, talvez, até por uma revolta popular. E, no entanto, nunca propagamos ou incitamos a criminalização desse discurso da teoria do golpe contra militantes do PT. Pois o Fábio traz, agora no ponto final, alguns temas assim, me passou um filme na cabeça. O Fábio era... Não, o Fábio era ministro da AGU, era o advogado-geral da União, e eu estava na presidência nacional da OAB. E nós convivíamos muito, conversávamos muito com ele, com o ministro da Justiça, enfim. E eu fico pensando, Fábio, se nós tivéssemos agora a condição, aquela capacidade assim de retroagirmos no tempo, há uns 3 ou 4 anos, o que será que as pessoas estariam dizendo deste momento hoje? Eu falo de direita, de esquerda, porque hoje nós temos torcidas organizadas. O que valia antes para alguns, hoje já não vale mais. É isso, Luizinho. Este é o problema que nós estamos enfrentando. Falta de coerência. Falta de coerência. E muitos estão deixando de ler a lei. Aquilo que eu sempre disse, né? E vou reiterar aqui novamente. A ideologia de todos nós, e notadamente dos governantes e dos agentes públicos, tem que ser a Constituição Federal. Nada mais do que isso. E, Paulo, eu não queria deixar passar também, porque eu quero dizer respeitosamente aqui para o meu amigo Dr. Carlinhos Schwartzman, que não é só no direito que tem esses debates tão acalorados e teorias. Nós vivemos isso durante muito tempo, aí na época da pandemia, viu? Nos médicos também. E vivi muito isso, e vamos lembrar de novo, né, Fábio? Na época da Operação Lava Jato, eu era presidente nacional da Ordem, o Fábio era advogado-geral da União, e nós tínhamos também estas interpretações aí em vários lugares. O Supremo se meteu até na pandemia. Claro. Hoje eu recebi a notícia que a Dinamarca suspendeu a vacinação. Vou te dar uma manchete para o Sul daqui a 2 semanas. Estados Unidos fez 993 mil mortos. Quando ela tiver 1 milhão, vai ser a manchete do Sul. Estados Unidos com 1 milhão de mortos. Tá bem. Máquia, teve a contestação. Não, peraí, tem que encerrar aqui. O decreto de indulto do presidente Temer. Teve a contestação. Só que não era uma graça, era o geral, lembra que abarcava. Teve a contestação. E a redação desse teve decreto, na presidência do presidente Temer. Isso do Temer, foi. E a redação. Estamos encerrando o Pampa Debate de hoje. Foi de acordo com a jurisprudência. Estamos encerrando o Pampa Debate hoje. Obrigado, Fábio Dinosório, Cláudio, o Lamáquia, o Carlos Schwartzman, Eduardo Lima Veiga. Tem gente que está dizendo, olha, tu não está sozinho, Dalazen, estamos contigo. Olha aqui, ó. 1.055 WhatsApps aqui recebemos. Infelizmente não deu para atender. Eu recebi do nosso amigo Edson Bint aqui. Do Edson Bint? Dalazen nunca está sozinho, Paulo. É verdade. Esse homem tem uma legião de fãs. Muito obrigado. É aniversário hoje. O José de Barros Lima, Arlete Suzana Dil, o Mário Manfro, o Diomedes Roque Taline, do nosso querido Cicobi. Quem que é o doutor Carlos? Depois faz pergunta e não sabe responder. A Marisa Mendes Mariano, Eduardo Gomes, Karina Chaves, Júlio Dil, mais aqui na outra folha, uma grande amiga tua. Uma das últimas vezes que eu encontrei com ela foi na tua casa. Está de aniversário hoje, tu nem ligou. Manda um beijo para ela, Giovana Farenzena. Manda um beijo para ela, grande. Pode mandar aí, manda um beijo lá para ela. Está de aniversário, Giovana. O sorriso dele, né? O sorriso, quer ver seu sorriso? O sorriso para ela, então. É a minha amiga. Nossa amiga, muito querida, muito competente, juíza do nosso Rio Grande. A promotora de justiça Ivete Brust, a defensora pública Morgana Magali Gregory, o Juan Bordaberry, tá de aniversário, um abraço a ele. O José Carlos Breda, o Davi Coimbra, nosso colega concorrente,